Opa, meus amigos, como é que estamos? Vamos pegar aí um tema da pesada, um tema interessantíssimo aqui para essa prova de vocês, né? Lá para o Banepara. E aí vamos dar uma olhadinha, meus amigos, no campo da administração geral. Então veja, em que pese estarmos falando aqui de administração geral, é administração geral e pública, porque é um ponto que ele é tratado com equivalência nas duas frentes. Então, tanto pode ser cobrado para vocês na frente de administração geral, como também na frente de administração pública, sem problema algum. Estamos falando, meus amigos, do processo de tomada de decisões e uma maluquice chamada árvore das decisões. Vamos começar? Então a gente pega e trabalha em cima da questão e eu vou te trazendo o maior volume possível de detalhes, prolegômenos, dicas e tudo mais que eu puder. E para começar, meus amigos, eu já queria falar com vocês sobre a questão da. Melhor, vai, eu vou falar da árvore das decisões daqui a pouco, vai. Vamos começar aqui com a ideia geral, a ideia do chamado processo de decisão ou processo de tomada de decisão. Olha lá. Primeira questão, senhores, a incapacidade da instituição de expressar informações fidedignas para os tomadores de decisão e de gerenciar seus ativos financeiros constituem formas de atenuar os riscos financeiros. De jeito nenhum, né, gente? É exatamente o contrário. A incapacidade de expressar informações fidedignas aumenta os riscos financeiros. O que atenua os riscos financeiros são as chamadas boas práticas de fidelidade da informação. Como assim, professor? É coisa nova. Então veja, esse ponto, que é o ponto que a gente fala aqui de fidelidade da informação, ele progrediu na ciência. Então hoje nós temos, meus amigos, um estudo completo e um estudo muito bom, que são as chamadas boas práticas da fidelidade da informação. Pois é. E pasmem, já começou a cair em provas. Professor, agora eu fiquei desesperado, porque eu não sei sobre as boas práticas. Então anota aí. Pega o seu caderno, anote esse detalhe, ele é importante, gente. Haja vista que começou a ser perguntado, é coisa nova. Então, por boas práticas de fidelidade das informações, nós vamos ter aí 4 itens, 4 tópicos, 4 elementos centrais. Primeiro deles, as chamadas auditorias, tanto a interna quanto a externa. Por quê? Porque é através da auditoria que são confirmados os dados, principalmente em suas razões numéricas, e a chamada assertividade das equações. Então, isso aí é elemento importante. Primeiro ponto das boas práticas da fidelidade da informação, auditorias interna e externa. Segundo ponto, senhores, os chamados controles internos robustos e monitorados. Controle interno, senhores, principalmente no aspecto de acesso, alimentação e manipulação dos dados e informações. Ok? Então, controles internos robustos e monitorados representa o segundo pilar das boas práticas de fidelidade da informação. Terceiro pilar, toma nota, capacitação e treinamento. Obviamente, né, porque precisamos ter equipes capacitadas e treinadas para compreenderem os elementos e dados que estão manipulando. Haja vista, né, que se a pessoa não tiver a capacitação, o treinamento sobre aquela informação, ela pode cometer aqueles pequenos erros, pequenos desvios que vão comprometer
a assertividade, né, a precisão do dado ou da informação. E o quarto e último, tecnologia da informação associados aos sistemas de manutenção e segurança de integridade e de segurança de dados. Perfeito? Elemento de tecnologia da informação associado a segurança de dados e integridade. Perfeito? Então, tudo isso envolve as chamadas boas práticas da fidelidade da informação. Então, aqui, nossa frase está, obviamente, errada. O conceito é o contrário, né? Então, se nós tivermos incapacidade de gerar informações fidedignas, isso aumenta os riscos financeiros. E se nós tivermos alta ou boa capacidade de gerar informações fidedignas, aí sim a gente atenua riscos financeiros. Perfeito? Muito bem. Na sequência, meus amigos, ó, no que se refere ao processo decisório, pode-se afirmar como correto, exceto. Então nós temos aqui agora, meus amigos, várias frases que estarão corretas sobre o chamado processo decisório, menos uma coisa. Vocês lembram do processo decisório? Se nós pegarmos, meus amigos, na doutrina mais técnica e ampla, nós vamos ter um total de 9 pontos, 9 passos, 9 itens que resumem o ciclo do processo decisório. O primeiro, anotem aí, identificação do problema. Primeiro passo, identificar o problema. Segundo passo, coleta de informações. Quanto maior a coleta de dados, maiores serão as análises que levarão às possibilidades de decisões. Então, uma etapa muito importante é coletar o máximo possível de dados e informações, diretos e indiretos. Terceiro, a análise desses dados e informações. Terceiro passo é a análise. E o quarto passo é a aplicação das metodologias de avaliação e definição das alternativas. Então é aí que nós vamos fazer aquela metodologia custo-benefício, custo-efetividade, média ponderada principalmente, entre outros. O quinto passo é a avaliação das alternativas frente às propostas e aos desafios. O sexto, senhores, é a própria tomada de decisão. E depois nós temos o item sétimo, que é a implementação da decisão. Item oitavo é o monitoramento e avaliação. E o item nono é o feedback, a chamada retroalimentação, o feedback, e a medida sobre ajustes necessários. Anotou? Beleza, então vamos lá. No que se refere ao processo decisório, a gente pode afirmar que está tudo correto, menos qual? Vamos ver, letra A. Decidir é escolher entre duas ou mais alternativas. Certo? Porque se você não tem alternativas a serem escolhidas, a decisão já veio pronta. É a chamada self-made decision, aquela que já vem pronta. Então, se você não tem alternativas, se a opção é única, é a self-made decision, é aquela que já está pronta. Beleza? Então, letra A está correta. Letra B. Somente algumas decisões envolvem riscos e incertezas. Que? Imagina, está errado. Todas as decisões envolvem riscos e incertezas. Por isso que nós trabalhamos, eu revisei com vocês, os estágios do ciclo da despesa, principalmente o terceiro, o quarto e o quinto. A análise dos dados, para você fazer a mensuração dos riscos. O quinto, que é a definição de alternativas. E principalmente o sexto, que é a avaliação. Aliás, desculpa.
Quarto, né, definição das alternativas. E quinto, é a avaliação das alternativas frente às incertezas e os riscos possíveis. Então, não, né, gente? A frase que está errada é a frase B. Toda tomada de decisão envolve ou riscos, ou incertezas, ou ambos. Beleza? Então essa aí que está errada. Pessoal, vamos ler as demais, só para ter certeza que está tudo certo? Vamos lá. Letra C. Pode-se corrigir uma decisão errada. Verdade. Pagando-se um preço pelo erro. Sim, sempre tem, né? Mas não se pode corrigir uma indecisão. Por que essa frase, gente, está correta, né? Professor, eu fiquei com vontade de marcar essa. Eu não entendi por que essa não pode ser a nossa. Por que não é possível corrigir uma indecisão, mesmo que seja pagando um preço? Por que, gente? Porque acabei de passar para vocês. Tomada de decisão é um processo, é uma sequência concatenada de atos e etapas. E, quando chega a etapa da tomada de decisão, se a decisão não é tomada, todas as etapas anteriores são extintas, são canceladas, perdem o sentido. Então não dá para você apenas fazer uma correção pagando um preço, como ele colocou aí. Não dá. Você vai ter que iniciar todo o processo decisório novamente. Até porque as variáveis podem ter mudado, né? O cenário mudou, os elementos, a urgência mudou. Então é por isso que a letra C ela é uma afirmativa que está correta. Pode-se corrigir uma decisão, mas não tem como corrigir uma indecisão. Perfeito? D de dado. Qualquer processo decisório, seja no íntimo do indivíduo ou na organização, ocupa-se de descoberta e seleção de alternativas. Sim, é isso aí. Letra E. Decidir requer coragem tanto quanto discernimento. Exatamente. É necessário equilibrar objetivos, opiniões e prioridades conflitantes num contexto de pressão. Certinho. Então, decidir é isso aí, né? Quem não quer decidir, que não queira ter um cargo de direção, de chefia, né? Vamos lá. Próxima aqui, meus amigos. Vamos ver. A análise espacial por multicritérios. Opa, opa, opa. Agora começamos a falar do ponto central, né? Que é a chamada árvore das decisões. O que é a árvore das decisões? Meus amigos, a árvore das decisões, eu quero que vocês pensem em uma árvore, tá? Esse nome não é à toa. Na base, a raiz de uma árvore é um elemento único? É um pino? Não é. A raiz da árvore ela se irradia. Então ela coleta, ela puxa do solo em diversas frentes diversos elementos. Centraliza no tronco, perfeito? E depois torna plural novamente, pluraliza novamente através dos galhos e das folhas. Isso é a árvore das decisões, certo? É um processo, é uma ferramenta que não vai indicar qual decisão a ser tomada. Não. A árvore das decisões é uma ferramenta importante de 1975, surgida a partir de um livro chamado Machine Learning, de um camarada que é o Quinlan, Ross Quinlan, 1975, guarde esses detalhes, que diz o seguinte: quando tivermos multifatores, uma pluralidade, então a gente aplica a árvore das decisões, que serve para coletar toda a maior diversidade possível de inputs, de dados de entrada, de informações iniciais, promove um processo de análise para dar as opções. Então guarde isso. A árvore das decisões não é ferramenta para indicar qual é a decisão.
mas é uma ferramenta para apontar as possibilidades de decisões com suas respectivas ponderações, naquilo que ela possa ser uma decisão melhor, pior, mais vantajosa, menos vantajosa e assim por diante. Anotaram? Anotaram aquele detalhe que eu falei? Ross Quinlan, no livro que ele escreveu de 1975, chamado Machine Learning. Beleza? Essa é a origem. Então vamos lá. A análise espacial por multicritérios exige que o pesquisador estruture uma árvore de decisões para ter clara a escolha de variáveis a serem integradas e o modo de combinação dessas variáveis. Lembraram, né? De um lado, isso aqui é aquele monte de raiz espalhada, coletando muitas coisas do solo. Aí o tronco unifica, e do outro lado, aquele monte de galhos e folhas, né, tornando plural novamente. Então vamos lá. Então ele quer que a gente analise as afirmativas. A primeira: os passos estabelecidos pela árvore de decisões se restringem à aplicação da média ponderada? Não, gente. O que eu falei para vocês? Nós vamos empregar diagrama de Pareto, podemos aplicar diagrama de Chicago, a matriz GUT, GUT a gente pode implementar, certo? A gente também pode usar a metodologia comparativa custo-benefício, custo-efetividade, ok? Então não é apenas média ponderada, então frase 1 está errada. Frase 2. A aplicação da média ponderada para a combinação de variáveis exige o estabelecimento de pesos e notas para a integração das mesmas. Certo? Média ponderada é uma ferramenta, né, uma metodologia, no qual a gente vai dar, né, valores para as grandezas que se confrontam e, com isso, estabelecer razões de resultado, certo? Então tá certo. Né, variáveis exigem o estabelecimento de pesos e notas para a integração das mesmas, valores que podem ser obtidos por processo de Data Driven Evaluation, ou avaliação de dados, ou por processo de Knowledge Driven Evaluation, ou seja, a avaliação de conhecimentos. Certo. Frase 1 errada, frase 2 correta, é isso mesmo. Frase 3. Os resultados obtidos na análise espacial por multicritérios, resultantes da adoção de pesos e notas por Data Driven Evaluation ou por Knowledge Driven Evaluation, só podem ser considerados aceitáveis se existir um coeficiente de semelhança significativa entre eles? Não, né, gente? Justamente não. Estaremos envolvendo grandezas distintas para os quais os coeficientes deverão representar essas grandezas. Então a gente não tem a obrigatoriedade de estabelecer os coeficientes de maneira padronizada, né? O que é isso? Então tá errado isso aí, tá? Então, frase 1, errada, 2, certa, 3, errada. Vamos ver a alternativa. A B, tá aqui, ó. Apenas a frase 2 está correta. Olha lá, perfeitinho da Silva. Aqui, questãozinha de número 4 agora, meus amigos. Alguns sistemas de informações são especializados para suporte ao processo decisório nas empresas. Nesses sistemas, o que é comum? Primeira coisa, ele está falando aqui de sistemas, né, de decisão. O que são esses sistemas? Putz, a gente tem uma pancada de sistemas, tá? A gente tem o TPS, Sistema de Processamento de Transações, né, que ele é mais voltado para pontos de venda, atividades de varejo e tudo mais. A gente tem o MIS, que é um relatório de vendas confrontando estoque e desempenho. Ele é super importante, né? Sistemas de informação gerenciais, MIS. Sistema de apoio a decisões, DSS. Sistema de informação executiva, EIS. Nós temos uma pancada de sistemas decisórios. Mas o que é comum em todos eles, hein? Olha, meus amigos, não existe um processo decisório
sem que você consiga organizar os dados em representações visuais, tanto comparativas como de confrontação. Então, o que todos os sistemas têm em comum, senhores, é a reunião dos dados das variáveis e das possibilidades mediante visualizações gráficas, mediante gráficos gerados por cada um dos sistemas. Logo, o que é comum em todos eles, meus amigos, é que os dados sejam agregados e apresentados por meio de gráficos gerados pelo sistema. Essa é a característica comum a todos os sistemas que são empregados em processos decisórios. Joia? Olha a próxima aqui, gente. Ana Carolina Miranda. O cara colocou o nome tão completo que deve ter um propósito aí, ele deve ter feito alguma brincadeirinha com alguém que ele conhece. Ana Carolina Miranda possui um cargo administrativo com poder decisório em uma unidade acadêmica em uma universidade federal pública. Alunos reclamaram da forma como um professor conduzia uma disciplina. E o professor, por outro lado, afirmou que não havia problema algum e que os alunos estavam insatisfeitos somente devido ao alto nível de exigência. Então nós temos o que, senhores? Nós temos dois grupos apresentando dados e informações que estão em conflito, não estão correspondendo e, portanto, eles não possuem qualquer não existe um drive único, né? Não existe uma mesma natureza, uma mesma essência que permita a comparação desses dados. Ou o professor tem problemas com os alunos, certo? Ele conduz a disciplina de uma forma negativa, ou os alunos não estão satisfeitos com a alta exigência. Então, são elementos que não são confrontáveis. Então, num cenário desses, a Ana Carolina Miranda, que é a tomadora de decisões, o que ela tem que fazer? Ela não pode tomar uma decisão baseada apenas nesses dados, né? Porque são dados e informações de naturezas distintas, não colidentes e não mensuráveis. Então ela tem que buscar o quê? Letra A. Ela tem que buscar mais informações sobre o caso, para que seja possível uma tomada de decisão mais consistente, mesmo que demore certo tempo para decidir. Nesse caso, né, é melhor que demore um pouco, mas que haja a coleta de maiores dados. Lembra? São as raízes da árvore das decisões. Letra B, buscar mais informações sobre o caso visando fortalecer o argumento do professor. Não, né? O tomador de decisões não pode implementar um processo decisório na intenção premeditada de favorecer ou prejudicar um grupo ou uma parte. Ele tem que o resultado, se vai ser favorável ou prejudicial, é uma consequência da decisão, né? Letra C. Buscar mais informações sobre o caso visando atender aos alunos. Mesma coisa aqui de cima, né? Então não pode haver um processo decisório com o objetivo de agradar ou desagradar. Isso não pode acontecer. Letra D, sobrou a letra D, né? D de dado. Decidir logo para que não aumente o descontentamento? Claro que não, essa é uma péssima ideia. Letra E. Afastar o professor e suspender as aulas até que sejam identificados os culpados. Espera aí, não foi um tiroteio, né? Não teve aluno baleado, né? Tá, letra E está um exagero. Então, de fato, a nossa alternativa é a letra A mesmo, tá? A Miranda tem que implementar procedimentos nos quais ela consiga coletar maiores e mais amplos dados e informações do que está acontecendo. Perfeito? Próxima questãozinha aqui, questão de número 6. Vamos lá, meus caros.
Em relação à tarefa do planejamento e ao processo de tomada de decisão, é correto afirmar exceto. Então ele vai colocar para a gente frases que estão corretas menos uma, né? Então é correto afirmar exceto. Vamos ver? Letra A. O processo decisorial requer que a informação seja organizada de maneira racional, certo? E isenta de influências, ou seja, isenta de paixões, de elementos subjetivos, certo? Assim, o processo decisorial precisa basear-se em um ou mais dos métodos, certo? Ou experiência passada, ou experimentação, ou pesquisa operacional, ou árvore de decisões. Sim, não são apenas esses, né? São vários outros métodos, mas tá tudo certo na letra A. Não é ela que nos incomoda. Letra B. Todo planejamento é um processo de tomada de decisão. Verdade. E toda tomada de decisão é necessariamente um planejamento. Tá certo. Então, apesar de parecer aí, né, uma situação, quase um palíndromo, digamos assim, né? Tá certo até aí. E ainda, o planejamento pode ser considerado como um aspecto particular da. Não, o planejamento não pode ser um aspecto da tomada de decisões, é o contrário. A tomada de decisões pode ser considerada um dos aspectos do planejamento. Então, quem está errado é a letra B, pela inversão dos elementos depois da vírgula. Quer ver? Vai, falei. Letra B, gente. Então, vamos anotar isso. Todo planejamento é um processo de decisão e toda tomada de decisão é um processo de planejamento. Só que a tomada de decisão é um dos aspectos, ou seja, está contida, né? Lá no maior, que é o processo de planejamento. Perfeito? Pessoal, as outras frases estão corretas? Vamos ver, né? A tomada de decisões é o núcleo da responsabilidade administrativa. Isso mesmo. Por isso que nós vamos ter a hierarquia funcional, porque a hierarquia de cargos e funções se dá conforme o nível, grau, profundidade e dificuldade da tomada de decisões. Para isso que existe hierarquia. Perfeito? Então tá certinho? Joia? A letra C. Letra D. São fases do planejamento. Estabelecimento de objetivos a alcançar, tomada de decisões a respeito das ações futuras, definição das estratégias global e determinação dos planos operacionais. Olha, essa letra D tem as fases, mas a gente poderia falar que as fases não estão na sequência correta. Só que ele não disse, são fases na seguinte sequência. Ele só falou que são fases, então tá certo. Tá? Então tá certo. Eu vi que algumas pessoas tinham comentado, né? A pessoa, a letra D, não entendi por quê, né? Se está errada a sequência. Ele não falou que a sequência era essa. Ok? Letra E. A formulação de uma estratégia não consiste simplesmente na previsão das decisões que serão tomadas no futuro, mas na tomada de decisões que produzirão efeitos no futuro. Isso! É isso mesmo. Perfeito. Está certíssimo. Vamos lá. Questãozinha de número 7 para a gente encerrar, hein? Para ajudar os gerentes em sua tarefa de tomar decisões, diversas técnicas foram desenvolvidas. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que não estabelece relação adequada entre as fases e técnicas do processo de tomada de decisão. Vamos ver? Então, letra A. Vamos ver o que a letra A diz. Identificação do problema ou oportunidade, diagrama de Chikawa. Sim, diagrama de Chikawa, também chamado de espinha de peixe, né? Ele traz justamente esta confrontação entre possibilidades, né, oportunidades e problemas, tá certinho. Letra B, diagnóstico através de árvore das decisões, não. Não. A árvore das decisões não é para a fase de diagnóstico, gente. A árvore das decisões é para confrontação de multifatores, tanto nos inputs de dados possíveis e variáveis, como também
nos outputs das soluções e opções de decisões. Então não precisamos nem ler o restante, essa daí que está furada aí. Falei letra B. A árvore de decisões não é para diagnóstico. Ponto final, né? Vamos ver as outras duas, para te explicar o conceito. Olha lá. Geração de alternativas, brainwriting. Brainwriting também pode ser chamado de brainstorming, tá? É aquele processo de pensamento livre, ok? Para geração criativa de possibilidades e opções. Então é isso, tá? Brainstorming ou brainwriting é para geração de alternativas, está correto. D de dado. Escolha de uma alternativa, análise do ponto de equilíbrio. Isso! O ponto de equilíbrio, gente, vai nos oferecer a escolha de uma alternativa a partir de um tipo de análise bem específico nessa formulação chamada de formulação ponderada. Joia? Então, tá tudo certinho aí. Estes são os elementos que a gente precisa. Perfeito? Então, com isso, analisamos aí este ponto super interessante, super relevante, que é justamente o tomada de decisões e, mais importante do que tudo, a árvore das decisões. Joia? É isso aí, meus amigos. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Grande abraço, bons estudos. Tchau.